Olá, estamos de volta ao nosso canal Vida com Propósito. Eu quero ler com você um texto na Palavra de Deus que está escrito no Salmos 90, versículo de número 12, que nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Esse salmo nos leva a uma profunda reflexão a respeito da minha história, da sua história, da nossa história. Você sabia que você está escrevendo a sua história? Seja de maneira consciente ou não, você está escrevendo a sua história. Eu estou escrevendo a minha história. E esta palavra nos chama a atenção para esse fato e nos remete a uma pergunta: como eu estou escrevendo a minha história? Como você está escrevendo a sua história? A Bíblia nos relata testemunho de alguns homens que eu quero refletir um pouco com você. Homens, como disse o Senhor a respeito do profeta Elias, homens sujeitos às mesmas paixões que nós, sujeitos às mesmas adversidades da qual estamos sujeitos e que escreveram positivamente a sua história. Um deles é Jó. O patriarca Jó escreveu de uma maneira tão maravilhosa a sua história, a ponto do próprio Deus dar testemunho a respeito da sua vida, da sua integridade. E no capítulo 1 de Jó, no versículo 8, Deus faz um desafio a Satanás no que diz respeito ao testemunho deste homem que escreveu de maneira tão maravilhosa a sua história. E Deus disse assim: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. O outro homem é João Batista. Lá no capítulo 1 do Evangelho São João, está escrito da seguinte maneira: Evangelho São João, capítulo 1, e o versículo de número 6, está escrito: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João Batista escreveu de uma maneira tão heróica, tão maravilhosa a sua história, que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, deu testemunho da vida de João Batista. Nós podemos observar lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, e o versículo 7 a seguir. Vejamos o que diz o Senhor Jesus Cristo a respeito da história de João Batista. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 7. Diz assim o texto: e partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver?
um profeta? Sim vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque este, de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, meus amados, todos os bons leitores da Bíblia conhecem muito bem a história de altos e baixos que enfrentou esses dois personagens narrados pela Bíblia Sagrada. Mas procuraram escrever da melhor maneira a sua história. O certo é que eu estou escrevendo a minha história e você está escrevendo a sua história. Agora o texto nos remete a uma pergunta: como é que eu estou escrevendo a minha história? Como é que você está escrevendo a tua história? É melhor nós voltarmos para a oração do salmista. Ensina-me a contar a minha história. Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que alcance coração sábio. A nossa trajetória nesta vida, amados, tem pouca duração. Por mais que vivamos, por melhor que vivamos, ou por pior que estejamos vivendo, nós estamos aqui de passagem. O certo é que eu preciso pensar como é que estou escrevendo a minha história. Você precisa pensar como é que você está escrevendo a sua história? Pense nisto. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Uma nova história, meu ser.